Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui em mais um GC Online e sempre é muito bom estar com vocês de casa, estar com você de onde você estiver, né? Nós queremos nesse tempo aqui poder abençoar a sua vida, poder partilhar uma reflexão bíblica para alcançar o teu coração e te trazer também esperança e também dar esperança para nós que estamos aqui. Eu quero nesse momento poder orar por você, orar com você, em nome de Jesus. Aí onde você estiver, acalma o seu coração e ouça essa oração em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai, por mais um momento, por mais um dia, por mais uma semana, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade que nos guardou e nos cercou, Pai, e nos cerca, Pai. Obrigado, Pai, pelos livramentos, Pai, que o Senhor nos deu, que a gente nem sabe, Pai. Nós podemos, ó Pai, ficar aqui vários dias te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por nós, Pai. A nossa oração aqui, Pai, é por cada irmão, por cada irmã que participa conosco desse GC. Para que o Senhor os alcance, Pai, com esperança, Pai. Os alcance, Pai, com a Tua palavra, Pai, de fé, Pai. Os alcance, Pai, com a Tua vida, Pai. Como a gente sempre ora, Deus, se tiver alguém participando desse GC, do leito de um hospital, nós pedimos para que o Senhor alcance essa vida, Pai. Se houver alguém, Pai, participando desse GC, numa penitenciária, Pai, alcance também essa vida, Pai. Aqueles que nos ouvem, Pai, alcance os corações, ó Pai. O nosso desejo é, Pai, é que esse GC nos fale sobre esperança e alcance-nos, ó Pai, e nos transforme, em nome de Jesus. Por favor, Raíssa. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, o teu amor, Jesus, onde flui o amor. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simples
simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Senhor, Tu és a essência. Tu és a essência da nossa vida. Tu és o que nós precisamos, Deus. Nós acreditamos que Jesus é totalmente suficiente para todas as questões da vida e da existência humana. E é por isso que nós acreditamos que Tu és a essência, nós precisamos de Ti. Por isso, alcança os nossos corações nesse dia, transforma-nos segundo a imagem do Teu Filho e tenha prazer em nós, tenha prazer em nós. Alcança cada pessoa que está participando conosco desse GC, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, a você que está participando conosco desse GC. Nessa noite, a gente quer falar sobre a esperança que há na palavra de Jesus, né? E é sempre bom falarmos sobre essa esperança. Mais uma vez está aqui o Anderson, Raíssa e Tairone, né? Para falar sobre essa esperança, né, na palavra de Jesus, ou nas palavras de Jesus, a gente vai ler o texto de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, né? Um texto bastante conhecido. E fala assim a palavra: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mais uma vez, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Essa aqui é a palavra do próprio Cristo, Cristo falando. E ele diz essa palavra, esses versos de Jesus são ditos no contexto em que ele encontra com homens, com pessoas cansadas da religiosidade, cansadas da imposição da lei, cansadas de não conseguirem alcançar o que se esperava, né, ou o que a lei impunha a esses homens que foram encontrados por esse Cristo, né? A gente sabe que naquele contexto em que Cristo fala, né, os homens são treinados para conhecer as Escrituras, para poderem serem aceitos, não somente pelo Sinédrio, pelos fariseus, pelos mestres da lei, mas pela sociedade daquela época, né? Uma sociedade onde Deus governa aquele povo, o povo hebreu, o povo judeu, né? E aí, nesses testes que a sociedade da época colocavam sobre esses homens, vários homens não passavam no teste, né? E esses homens, para quem Cristo diz essas palavras, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. A raiz do cansaço, da sobrecarga, é pela imposição dos rabinos da época, porque eles não conseguiam alcançar o que os mestres da lei impunham sobre eles, né? E porque também não conseguiam obedecer à lei, porque a lei não foi dada, a lei foi dada para mostrar nossa incapacidade de obedecer, nós não somos capazes de obedecer toda a lei, né? Então essa tentativa de obedecer à lei traz um cansaço para nós, é uma fadiga, né? E essa tentativa de ser aceito por meio da lei, da obediência a doutrinas meramente humanas, traz um cansaço para nós. Então, quando nós falamos hoje, nós vamos falar hoje sobre esperança, e essa esperança que há na palavra de Jesus, ou nas palavras de Jesus, quando ele fala assim, vinde a mim, partindo do pressuposto de que ele está falando para homens que foram rejeitados, é bom saber que, apesar de ter sido rejeitado por uma classe específica, por meio das palavras de Jesus, nós temos acesso a ele. Ou, ainda se nós formos rejeitados por um grupo, né, por meio das palavras de Jesus, nós somos aceitos. E aí, Anderson? Eu quero começar jogando para você essa responsabilidade de dizer o que você percebe nesse vinde a mim. Como você vê esperança nesse vinde a mim, nesse convite que Cristo faz? Esse chamamento que Cristo faz, vinde a mim, é a proclamação que todo ser humano carece de ouvir. Todos nós temos essa necessidade de sentir parte, né, de sentir aceito, de pertencer a algo, pertencer a algum lugar. E por isso, nessa tentativa de ser aceito, ser visto, ser bem alocado nos lugares, a gente vai nessa performance, buscando sempre estar à altura do que é pedido, tantos lugares ou em clubes, enfim, em determinadas situações. E é desgastante você buscar essa perfeição, ser perfeito, de estar à altura que a sociedade pede ou impõe. E quando ele fala assim, vinde a mim, tipo assim, sem essa distinção, só vem a mim, sem toda essa prerrogativa, sem todo esse trabalho. O que é interessante não é o que você faz, é quem você é. Quando eu ouço esse convite assim, vinde a mim, para mim é esse chamamento realmente geral, universal. Olha, existe essa carência em você de fazer parte, de sentir sozinho, você pode vir, mas pode vir da forma que você é, sem essa prerrogativa, né? Quando a gente vê, então, Jesus chamando homens que haviam sido rejeitados pela sociedade da época, dizendo assim, vinde a mim, a gente tem esperança de perceber que o evangelho, ou a mensagem do próprio Cristo, é contracultural. Enquanto a sociedade, observando as obras desses homens, excluíram esses homens, Jesus, por amor do seu Pai, torna-se acessível a esses homens. Então, assim, o vinde a mim, ele dá esperança para vocês, para você que está em casa, para mim que estou aqui, para nós que estamos aqui, porque ele não requer de nós nenhuma performance, ele não requer obra alguma de nós. Então, onde que fica perceptível no vinde a mim a esperança? A esperança fica perceptível no fato de nós sermos aceitos, apesar das nossas obras, apesar dos nossos méritos ou deméritos, né? Nós somos aceitos, né,
do jeito que nós somos ou do jeito que nós estamos, ele faz o convite para que nos acheguemos até ele, né? Então, assim, como que eu posso ir até Jesus? Eu já ouvi muito isso. Eu vou melhorar algumas coisas na minha vida para que eu possa voltar, ou para que eu possa estar com Ele, para que eu possa cultuar. Ele é o agente melhorador. Ele é o agente transformador, né? Então, nesse GC, nós queremos começar falando que a esperança nas palavras de Cristo fica refletidas no Vinde a mim pelo simples fato dele nos aceitar. Como é para você, Raíssa, saber que você é aceita? Me entenda bem, entenda bem. Quando eu falo que você é aceito, né, isso está além do campo do que você faz de bom ou de ruim. Você é aceita, além do que você faz de bom ou de ruim. Saber que as palavras de Jesus no contexto da época e no contexto de hoje, quando ele fala assim, Raíssa, venha a mim. E se você for argumentar com ele assim, mas eu não estou, as minhas obras não são condizentes. Não, ele não está te perguntando. É um convite, venha a mim. Apesar da forma como você está. Como você entende ou como isso se desenvolve na sua mente ou no seu coração? Bom, isso me traz paz, porque durante um tempo eu achava que tudo era por conta dos meus méritos, daquilo que eu poderia fazer, daquilo que eu poderia oferecer. Então, acaba que isso se torna um fardo. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, eu encontro uma plenitude nele. Eu me sinto leve, eu encontro paz, ali onde eu encontro refúgio. E não somente há uma esperança no convite de irmos até ele, como ainda mais específico, há uma esperança para os cansados e sobrecarregados. O que destaca maior para mim nesse vinde a mim são esses adjetivos que vêm logo depois. É tipo assim, vinde a mim. Mas vinde a mim quem? Os que estão cansados e sobrecarregados. Tipo assim, é o que ninguém quer ser, o que todo mundo às vezes se encontra nessa condição. E as pessoas que se encontram nessa condição de cansado e sobrecarregado são as primeiras que se excluem, né? Essa sensação de exclusão mesmo, ela é natural para quem se encontra nessa condição. E é engraçado também nesse texto, porque apesar de ter um convite de Jesus, e a gente perceber a esperança que nasce no nosso coração por esse convite, quando ele fala assim, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, ele requer de nós uma exposição. Por quê? Porque eu vou ter que ir até ele. O caminho está aberto para irmos até ele. Mas à medida em que eu me direciono até ele, fica visível que eu estou cansado e sobrecarregado. E é nesse exato momento em que a gente precisa compreender que a esperança de uma vida melhor, ou uma esperança por si só, ela tem que ser depositada no convite e nos méritos de Jesus. E não na imagem que eu quero passar. Porque para ir até Jesus, para obedecer e aceitar esse vinde a mim, logo vão saber que eu estou cansado. E aí é onde vai ficar latente se eu me preocupo com essa opinião alheia, essa massa para quem eu não posso expor o meu cansaço, a minha sobrecarga, para quem eu tenho que me esconder e estar sempre bem, sempre feliz. E é engraçado então, porque os cansados e sobrecarregados têm esperança por meio da palavra de Jesus. Não é um problema estar cansado e estar sobrecarregado. O problema é você não querer expor o seu cansaço e a sobrecarga, e por isso o problema é você dizer não a esse vinde a mim por medo de expor que está cansado e sobrecarregado. Quando a gente fala sobre esperança, a gente fala sobre essa disposição de firmar o olhar no Cristo, firmar os olhares no Senhor, naquele que detém todo o poder, naquele que pode aliviar essa carga, essa fadiga, né, esse peso que a religião, esse peso que a lei, no contexto aqui, quando ele fala assim, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, e ele chama para si a responsabilidade. Eu vou dar descanso. Isso é uma promessa. Cristo aqui, ele não somente fala assim, tenham esperança no meu convite, como tenham esperança que eu vou realizar aquilo que eu estou dizendo, que é o quê? Eu lhes darei descanso. E aí, Tairone, quando você pensa que Deus, ele pode nos dar descanso em meio a esses momentos de cansaço, de fadiga, em meio à confusão do dia a dia, né? Quando você pensa que Deus é esse lugar de descanso, o que vem ao seu coração? O que vem à sua mente? O que você pensa sobre esse convite de irmos até Ele? O que você pensa sobre a gente não ter receio de se expor, de expor que estamos cansados e sobrecarregados para esse que pode nos aliviar? Eu sinto paz, né? Paz em saber que tem alguém que preza, que roga por nós, que
leva nossas dores e nos alivia, né? E ele fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui, o Anderson, ele está fazendo um paralelo, ele está se comparando com os mestres daquela época. É como se ele dissesse assim: olha, veio um montão de gente antes de mim e jogou um peso em cima de vocês. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é assim: olha, eu sei que Moisés veio e foi importante o que Moisés trouxe. E eu sei que a partir de Moisés vieram vários outros homens que jogaram um peso sobre vocês. Mas olha, o que eu tenho como ensinamento é suave. Ele está assim, chamando a atenção para ele, para os ensinamentos dele, né? E aí a gente vai perceber na Bíblia que a Bíblia está tentando nos convencer também de que Cristo é superior aos anjos e também superior a Moisés. Então, nós podemos ter esperança nas palavras de Cristo, no convite dele e também na pessoa dele, porque ele não é como nós, ele não é como os governantes, ele não é como Moisés, ele é superior a tudo isso. Não, isso revela também o cansaço que a religião provoca em nós. Essa tentativa de sempre estar perfeito e buscar essa perfeição vai sendo denunciada ali que no Velho Testamento, quando é imposto as leis, essa tentativa das pessoas, por meio da lei, por meio de Moisés. Só que ele fala assim, olha, venha vocês que estão cansados de fazer essa caminhada toda sem pelo menos ter uma esperança no porvir, só veio desgastes, porque a partir de mim eu te ofereço um ensinamento que ele é leve e é suave. Ele está falando sobre essa lei, esse cansaço que é você da religião e fala assim, olha, existe agora um descanso para você que está cansado. Sempre tentar de ir, bater a cara, voltar atrás, falar, poxa, eu sou limitado. Porque a lei, Rafa, como o Rafael falou várias vezes aqui, a lei serve para denunciar o quanto que nós somos incapazes de agradar a Deus. Então ele fala assim, a única forma de você me agradar é você viver a partir de mim. Então quando ele fala assim, vende a mim, há uma nova história que começa, sendo que ele é o ponto de partida. Então a gente começa ali essa nova história, esse convite, vinde a mim, essa esperança ela vem porque a gente vai ter essa nova vida que começa a partir dele, porque a partir dos meus ensinamentos e tal, vou te mostrar com um fardo que é leve, porque você está querendo se agradar a Deus, porque todo aquele que estava ali está tentando agradar a Deus de alguma forma. Eu sei que o seu intuito ele é bom, mas eu vou te mostrar que existe uma forma mais leve, e essa forma mais leve é a partir dessa promessa que se cumpre por meio de mim. É como se ele dissesse assim, é impossível agradar a Deus por meio da lei, né? Então, essas tentativas de ir até Deus ou ir até Cristo por meio da obediência à lei, ela não é eficaz porque a gente não consegue obedecer à lei. E se eu ferir um princípio da lei, eu feri todos os princípios da lei, né? Então, isso traz paz e esperança para nós, primeiro de saber que existe um convite para os rejeitados. Existe também um convite para os cansados e sobrecarregados. Existe alguém diante de quem eu posso expor o meu cansaço e sobrecarga. E o melhor, existe um tutor, existe um mentor que não é como os mentores da época. Ele não está jogando mais peso em cima de mim ainda. Não é à toa que nessa comparação que ele faz, ele fala assim, pois eu sou manso e humilde. Ele está quase que apontando para os demais mestres daquela época e dizendo assim, sabe aqueles ali, os seus ensinamentos? Olhem para os meus ensinamentos, porque eu sou manso e humilde, né? E o mais interessante disso é que a gente não percebe é que quando Jesus chama a atenção, não somente para os seus ensinamentos, mas para a sua vida, ele está denunciando aqueles mestres, dizendo assim, olha, se vocês olharem para a vida deles, vão perceber que o jugo que ele coloca sobre vocês é pesado, porque eles mesmos não conseguem viver. Então, olhem para a minha vida e percebam que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque o que eu estou ensinando é justamente o que eu estou vivendo. O quão importante é para nós perceber que existe esperança nas palavras de Jesus, porque Ele em si mesmo é a própria esperança. O que você quer falar? Eu ia falar que também é uma denúncia, como você falou, ao nosso comportamento, como nós temos vivido esse evangelho. Se o convite dele é que, da forma como ele apresenta, é leve e é suave, se nós temos vivido de uma forma pesada, sem humildade, desumanizada, a gente tem que rever realmente qual o evangelho a gente está anunciando, qual boa notícia, qual notícia que está sendo anunciada. Então, eu vejo também como um filtro para avaliar. Por muitas vezes eu falo assim, poxa, não colocando que o evangelho é um mar de rosa, não é sobre isso, não é falando que as coisas vão ser boas, só felicidade, né? Não é sobre essa cosmovisão que eu estou falando.
mas eu trago essa ideia de que realmente o que fazemos por Ele, a forma como estamos sendo desse processo, se esse processo está sendo leve para nós, se essa transformação está sendo orgânica, se o que Ele faz em nós é algo que é gradativo mesmo, não está sendo algo que eu estou forçando algo que é falso, que é hipócrita. É como se fosse assim, a forma como nós nos relacionamos com Ele tem origem na esperança que há nas palavras dele, né, que nos garante esse relacionamento, ou nas obras da nossa religiosidade. Sim, né? porque Ou nesse peso que às vezes a gente abraça de não fazer tais coisas, de não isso, de não aquilo, para nos tornarmos agradáveis a Deus, quando na verdade, né, todo o nosso mérito está descansado na cruz de Cristo. Então eu me apoio nessa cruz, e a partir desse suporte, ou desse apoio que a cruz me dá, eu desenvolvo a minha caminhada, né, sem esse... Às vezes parece que é difícil, que é chato ser crente, ser evangélico, ser cristão, e não é uma tristeza, né? Às vezes é no Brasil, às vezes né? Às vezes a gente faz parecer que é, mas não é, né? A gente... olha só, quando a gente começa a ler esse texto do autor da nossa fé, dizendo para nós, vinde a mim, o primeiro argumento que vai surgir no nosso coração é: eu não tenho condição de ir até você, eu não sou apropriado, não sou agradável, não sou aceitável. E ele sequer pergunta isso. Então, assim, não é pesado, né? E é esperança para nós, por quê? Porque ele não está impondo condição alguma para que a gente vá até ele. Só venha. Né? Eu sei que depois ele começa aquele processo que nós falamos no GC passado, né? Mas nesse princípio do convite, venha. Né? Você consegue perceber, Raíssa, a esperança nas palavras de Jesus? Você consegue perceber o quanto que o seu coração se enche às vezes de esperança de ouvir e entender a mensagem de Jesus? E o quanto que às vezes o seu coração também se enche de turbulência por receio, por desconfiança nas palavras de Cristo, mas também por tentar abraçar os afazeres, sabe? As metodologias para se tornar agradável e aceitável? Então, na verdade, nós sempre estamos tentando fazer algo com as nossas próprias forças, sermos sempre perfeitos, sempre atingirmos a meta, tem que ser 10, tem que ser o nível máximo. E o que me chama mais interessante é essa palavra, vinde a mim, não tem distinção. Eu posso ir, vocês podem, o pessoal que está em casa também pode ir a Jesus. Temos livre acesso e isso me traz um aconchego, porque nós não somos perfeitos. E não vai ser sempre que a gente vai ter acerto, pelo contrário, a gente comete erros, nós somos humanos. E isso me traz um grande alívio. E aí, o vinde a mim diz para você, diz para nós que estamos aqui, que primeiro que é sem distinção, qualquer pessoa pode ir até ele, né? Mas é muito importante a gente perceber nesse vinde a mim, né, que ele nos equaliza, ele nos coloca num nível de que, opa, rapidinho, Deus está acessível para todos e para todas, sabe? Deus não é um privilégio exclusivo meu, ou esse caminho onde eu estou agora não é exclusivo para mim. Existem mais pessoas, mais ovelhas, mais filhos que Deus vai colocar nesse caminho também, entendeu? Eu confesso que quando eu ouço essa palavra de Jesus, vinde a mim, né, isso me constrange, porque... a gente quer ter mérito. Eu quero poder dizer para Deus, olha, você me deve algo. Eu quero poder dizer para Deus, olha, porque eu entreguei o meu dízimo, olha, porque eu fiz tal coisa. A gente quer poder dizer isso para Deus. Só que não tem nada, porque tudo que nós temos é produto das mãos dele. Então, assim, nós estamos desarmados diante de Deus. Você não tem no que me engrandecer. E isso é para que eu me perceba desnudo diante dele e eu vá até ele. O outro desafio que a gente pode ter, que me chama muita atenção também, é que eu vou ter que me expor, sabe? Eu vou ter que expor o meu cansaço, assim, eu estou cansado, sabe? A nossa fé cristã, por exemplo, a cristã protestante, é uma fé que nasce de um cansaço, né? O que Lutero e os reformadores, a pré-reforma, o que eles estão propondo ou falando é de um certo cansaço que é causado pela religiosidade. É a religiosidade, é uma religião sem Deus, né, que causou um cansaço nesses homens e mulheres, que levou esses homens e mulheres para um lugar de simplicidade, de reflexão. Não pode ser isso, né? Por exemplo, quando a gente falava sobre indulgências lá naquela época, né, na pré-reforma, né, para que Deus falasse comigo, ou para que eu tivesse acesso a Deus, eu tinha que fazer tal coisa, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Que peso que era colocado sobre os homens, sobre as mulheres, e logo Deus era inacessível. Aqui, Cristo, ele desarma as nossas
tendências de fazer obras para nos tornarmos acessíveis ou agradáveis a Ele, e falar assim, não, eu estou acessível a vocês por mérito meu. E aí? O que me lembra muito é uma passagem que acontece muito nesse vídeo a mim, que é o encontro dele com a mulher samaritana no poço. É tipo assim, ela está numa condição que ela mesma se sente indigna de estar ali, ela se sente digna da conversa, vários fatores, tanto religiosos, sociais, enfim, inúmeros fatores ali que engloba. E quando ela está conversando com ele, ela já joga de cara. Nossa, você é homem conversando comigo, você é judeu falando comigo, você que não pode conversar. E ali ele com conversas normais, de assuntos comuns, falando sobre água, falando sobre poço e tal. E nesse diálogo todo, só sei que no final desse grande diálogo que ele tem com ele nesse encontro, ela sai de lá uma grande evangelista, falando assim, olha gente, venha e veja o que ele fez comigo. Ele mudou a ótica dela, ele trouxe a esperança a quem estava cansada, que ele sentia desprezada. Então, esse encontro com a esperança é esse encontro real com a pessoa de Cristo que transforma a nossa ótica, nos tira esse olhar, às vezes, de oprimido, de excluído, de limitado, e nos possibilita realmente a esse avanço. O que a gente tem que perceber e fazer é perceber nas palavras de Jesus essa esperança que está ali. Por exemplo, em João, quando ele vai subir aos céus, ele fala assim, eu vou para o meu Pai, não vou deixar vocês órfãos. Né? Olha só que esperança que ele dá para nós e que é totalmente digna de confiança. A gente precisa perceber, então, que se Jesus ele falou, ele é fiel para cumprir o que ele falou e eu posso esperar. Né? E o que é esperar? Esperar é eu descansar. Eu falo assim, eu vou descansar naquilo que ele disse. Porque quem é que está dizendo? Quem está dizendo não é um fariseu, não é alguém, não é Moisés. Quem está dizendo é o coautor do universo. Eu posso ter esperança nas palavras de Jesus porque ele criou todo o universo, ele criou a minha vida e ele está além do tempo, ele está no passado, no presente e no futuro e ele sabe exatamente os planos que o Pai tem para nós. Então, é importante a gente perceber que nas palavras do Senhor, há sempre esse teor de nos convidar a termos esperança, olhando para Ele, observando atentamente o que Ele deseja que nós façamos, vivamos, né? Ele chama a atenção para si, venham a mim, né? Eu gosto de ver esse Cristo responsável por transformar a nossa vida, porque isso me desarma. Né? Eu, pessoalmente, eu particularmente, sou aquele tipo de pessoa que diria assim, eu iria buscar vários argumentos para não ir, vários, porque eu ia querer fazer alguma coisa, sabe? Eu ia querer me sentir digno. Porque eu estou aqui porque eu fiz isso, né? Eu estou aqui porque eu trabalhei muito, eu estou aqui porque eu jejuei muito, porque eu orei muito, né? Mas na palavra de Jesus, ele está chamando gente cansada, sobrecarregada, para ir até ele e dizendo assim, eu não sou como os outros. Ele atribui um valor, né, interessante, porque encontrar com alguém que atribui valor a gente, depois de ter passado por um montão de pessoas que nos desvalorizaram, é profundo demais. Né? E uma outra aplicação, saindo um pouco desse ambiente religioso que esse contexto traz, essa aplicação, traz no âmbito mais pastoral, no âmbito mais cotidiano nosso mesmo. A palavra que me destaca muito é esse cansado e sobrecarregado. Na condição que a gente está agora pós-pandemia, ou na pandemia, na verdade, não pós-pandemia, na pandemia, né, que nós estamos, essa condição de cansado é uma coisa que todos se encontram, né? Uma condição de que as forças estão meio que esgotando, você sente assim. E quando tem esse convite, a Bíblia faz esse convite no tocante geral mesmo, de vinde a mim, ele fala sobre essa esperança que ele nos dá para o novo amanhecer. Tipo assim, poxa, venha realmente a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados, porque em mim vocês encontram esse amparo. Existe uma solução para o cansaço e para o desamparado e para o desanimado nele. Sim. Não somente aqueles que estão cansados com a religião, mas aqueles que estão cansados realmente com a vida, aqueles que perderam alguém, aqueles que perderam cansaço, algo. Né? E eles é um cansaço com você, porque a gente às vezes fica tentando por nós mesmos, isso gera um cansaço. Então, assim, às vezes somos nós mesmos, não é culpa, tudo não é culpa da religião, porque uma vez que você teve acesso à palavra de Jesus, você teve acesso, então, a abdicar desse cansaço. Teve acesso a falar, opa, rapidinho, não depende de mim, né? Uhum. E aí, assim, quando a gente observa nos textos bíblicos, ele convidando pessoas que se encontraram nessa condição, profetas ali que estavam esgotados, o convite dele era convite para coisas simples. As pessoas estavam cansadas, e quem está cansado, que está sobrecarregado, ele
ele perde o ânimo para coisas simples, de levantar, de comer, de andar. Então ele vai convidar ali os profetas ali, que por muitas vezes falam assim, olha, levanta, vá lá, Jeremias, reconstrói sua casa. A gente acha que Deus vai falar conosco só coisas espirituais, só ordens espirituais, que tudo que ele fala para nós é só nesse ambiente espiritual. Não, Deus está preocupado com coisas simples também, com coisas do nosso dia a dia, nossos cansaços cotidianos. Ele fala assim, olha, levanta, recupera, se reconstrói, refaça, dê mais um passo, ande mais uma milha. A misericórdia se renova a cada amanhecer. São essas palavras desse amparo que ele vai nos encontrando, essas palavras diárias de esperança que ele nos oferece para nossos problemas diários e até mesmo cotidianos. Então é um Deus que demonstra que Deus se relaciona conosco, não somente nesse âmbito espiritual, mas como ser integral, ele relaciona com os mínimos detalhes, e cada detalhe da nossa vida também importa para ele, e ele tem resposta e esperança para cada um desses detalhes. As palavras de Jesus, então, elas têm a capacidade de trazer esperança para o nosso coração para todas as questões da vida. Sabe? A gente está aqui falando aqui de um contexto em que o cansaço foi causado pela religião. Mas existem vários cansaços e várias sobrecargas que são causados por várias coisas, várias situações, né? Mas uma vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente percebe o que Cristo está dizendo, o que Deus está dizendo em Cristo, a gente recebe por essa palavra um convite a abdicar desse cansaço, né? E de fato, sim, essa questão da pandemia trouxe um cansaço, uma sobrecarga para a gente, porque ao mesmo tempo em que a gente parecia que ficou home office, a maioria da população ficou home office, o trabalho aumentou, o seu ambiente de descanso, que é a sua casa, se tornou o seu ambiente de trabalho. Nós já somos uma geração cansada, naturalmente cansado já. A gente pensa muito, a gente não desliga, a gente deita para dormir, dorme e acorda cansado, né? Então, perceber nas palavras de Jesus essa fonte de renovação é esperança para nós, né? Por exemplo, eu tenho um GC. Começou essa questão da pandemia, eu pensei, meu Deus, né? Comecei o GC pela plataforma online e comecei a ficar cansado. Falei, nossa, tudo agora é online, culto online, não sei o que online. E eu cheguei ali no limiar de pensar em abdicar do meu GC. Falei, meu Deus do céu. Né? E aí quando eu voltei, agora presencialmente para o GC, voltei um pouco cansado, mas eu precisei encontrar em Jesus, né, essa fonte de renovação, sentido e propósito, né? Então quando nós falamos aqui sobre esperança, nós falamos para você que está participando com a gente, né, participando desse GC Online, que esse vinde a mim, ele tem poder em si mesmo de te aliviar dessa sobrecarga que pode ser causada pela religião, por você mesmo ou até mesmo por acontecimentos da própria sociedade, entendeu? Né? Como é importante para a gente, né, Raíssa, perceber que nós somos aliviados. Existe um alívio aqui. E o que me chama a atenção é esse descanso. Que descanso é esse? Que às vezes a gente vai dormir, uma boa noite de sono não nos traz esse descanso. Um passeio, às vezes um momento de viagem, de distração, não nos traz esse descanso. Porque às vezes vai bem além disso, a nossa alma está cansada, a gente corre atrás de coisas que a gente não vai conseguir por nosso próprio esforço. Então estar em Deus e até Jesus é plenitude. Eu acho que é um refúgio, é um refrigério. Exatamente isso. Não é meramente um cansaço físico. É um cansaço quase que existencial. Né? Nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto cristãos, a gente está cansado, né? A gente já não conversa. Por que não há mais diálogo? Porque ninguém tem paciência. Porque está todo mundo cansado, entendeu? Então, eu já jogo a minha verdade, você joga a sua verdade, a gente briga online lá na rede social e depois cada um para o seu canto. Está cansado, a gente está cansado e está cansativo, né? Por isso que a gente precisa descobrir nesse Senhor essa fonte de renovação, de esperança, Rapidinho. Olhem para mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, né? E vocês, olha só a garantia que ele dá. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Você, Tairone, vai encontrar descanso para as vossas almas, se você aceitar o vinde, né? O vinde a mim, se você entender que ir até Jesus vai demandar de você expor-se, né, o seu cansaço e sobrecarga, observar que Cristo não é como qualquer outra pessoa que tenha cruzado o seu caminho, né? Isso vai demandar de você
disposição. E aí, Tairone, você precisa ir até Jesus, ir até Ele e perceber nele todo esse trabalho para despertar em você esperança nas palavras dele e para que você continue, né? Como é que você tem lidado ou como você lida ao perceber nas palavras de Jesus essa esperança que ele propõe? Eu percebo que eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu não preciso me mostrar forte, capaz o tempo todo. Eu sei que eu posso ir até Jesus e que Ele pode levar minhas dores. Então eu encontro um alívio nessa palavra por saber, né, dessa plenitude. Eu não preciso impressionar Jesus. Exatamente. Ele já me conhece completamente, ele sabe, inclusive, da minha fadiga, do meu cansaço. Então eu posso ir até Ele e aguardando que Ele realize o milagre, porque o milagre é encontrar descanso para essas almas cansadas, né, Anderson? E o que mais traz um pouco de questionamento seria o que seria esse descanso para a nossa alma? O que seria esse cansaço na alma, né? Porque como ele dá isso como resposta final de todo esse processo que está ali abordando, ele fala assim, então para vocês eu dou descanso para a vossa alma. É uma coisa que a gente tem falado muito sobre esse cansaço existencial. Essa fadiga que nós já nascemos com ela, desligados de Deus. Então eu vejo muito, Rafael pode até complementar, desse descanso da alma, realmente dele nos convidando, não essa forma de quietude, né? Essa paralisação, mas descanso é trazer essa resposta para nossas maiores indagações existenciais. Realmente, porque todos nós temos essas dúvidas existenciais, trazendo ele que, olha, eu sou o que você precisa, o vazio que tem em você sou eu que faltava nessa relação, nessa soma, o que faltava para você ter esse descanso completo, essa plenitude, era essa soma de ter Cristo, né? Essa palavra de esperança para nós. Se você pegar o contexto aqui, Jesus falando para alguns judeus isso, homens que, apesar de viverem na terra, estão vivendo, olhando para o porvir, eles estão olhando para a eternidade, né, para o lugar onde a alma vai, né? Só que eles pensam que esse lugar para onde a alma vai, ela vai por meio do seu próprio mérito. Então a própria alma, buscando o mérito, fica atribulada. Então, quando ele fala assim, eu vou dar descanso para as vossas almas, é assim, o lugar onde a sua alma pode descansar depende de mim. Depende de mim. Eu sou aquele capaz de tirar você, a sua alma daqui e colocar ela num lugar de descanso. Então, opa, rapidinho, calma. E quando ele fala isso também, ele está colocando a lei no seu devido lugar. Não é a lei, não são as obras da lei que vai te trazer descanso. Na verdade, as maiores guerras que nós temos a partir da fé judaico-cristã é por causa da lei. Quando eu olho para a minha humanidade, é a lei que me mostra o quão falho eu sou. É a lei que mostra para a gente, a lei é que rouba a nossa esperança ao nos mostrar o quão incapazes nós somos. Por isso que a lei ela é dada para arrancar essa falsa esperança e depois Cristo vem dizendo assim, opa, eu sou a esperança de vocês, eu sou aquele capaz de colocar vocês num lugar de descanso. Aí ele fala assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Os ensinamentos que eu tenho para vocês é leve, né? Não é pesado, não depende única e exclusivamente de vocês, depende de mim. Eu sou o autor disso, né? Eu sou capaz de incutir no coração de vocês essas minhas verdades, a minha lei, a minha palavra, né? Só que até a gente chegar nesse entendimento de que ele é esse que nos coloca no lugar de descanso, a gente já fez muita coisa cansativa. A gente já tentou muito ser aceito por meio da obediência à lei, a gente já tentou muito ser aceito por meio dos nossos méritos, e isso só trouxe mais cansaço. Eu acho que a gente só chega nele quando a gente está num estado de cansado. Porque quando a gente está ainda com força, a gente fala assim, não, eu vou conseguir. E quando a gente chega à consciência, poxa, já deu, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu cheguei nessa consciência, quando eu fiz assim, já fiz tudo, tudo que tinha que fazer como numa igreja, ou como rótulos, métodos religiosos, eu falei assim, já fiz. Aí eu falei assim, poxa, não resultou o que eu queria, o resultado não foi esperado. Eu falei assim, poxa, agora eu sou convidado a ir até ele, porque por mim mesmo não consigo. O Evangelho, ele desmoraliza a gente para poder depois nos dignificar por meio da obra de Jesus. O Evangelho, Raíssa, fala para você não consegue sozinha, não. Na verdade, não. Jesus fala, nada podeis fazer sem mim. Então a gente tem esperança nessa verdade de que
As palavras de Jesus elas são fiéis para alinhar o nosso coração com a sua verdade, com a sua vontade, de forma que a gente não é mais roubado pelas obras ou por essas práticas vazias. Certo, Raíssa? Algo que me chama muita atenção também, a questão de não ir até Jesus somente por almejar a vida eterna. Nós também queremos ter realizações aqui. Nós queremos buscar um saciamento, um preenchimento. Então nós vamos até Jesus não só por almejar a vida eterna, mas também por ter realizações aqui, por ser completo, por conseguir viver bem, cheios de esperança, alegria. Essa esperança que a palavra contém é para agora também, é para esse tempo, porque o problema aqui era que esses homens viviam uma vida olhando para a eternidade, só que achavam que a eternidade era alcançada pelas suas próprias obras. Não, a eternidade é alcançada pela confiança na obra de Jesus. E a eternidade já começou. Já a partir começou. do momento que a gente encontra com Cristo, não é do porvir. É verdade. É o dia a dia. Essa vida eterna já começou, né? Exatamente. Você que está participando com a gente quer te fazer um convite para que você tenha esperança, para que você perceba a esperança que há na palavra de Jesus. Né? Eu sei que talvez você tenha muito tempo de religião, de cristão, de evangélico. Sei que você talvez tenha o dobro da nossa idade, você seja muito mais maduro, você tenha de repente um título, mas pode ser que você esteja cansado e cansada, sobrecarregado e sobrecarregado. E o convite que a gente faz para você não é outro diferente do convite que foi feito para nós. A gente também quer ir até Jesus constantemente. Né? Uma verdade sobre ir até Jesus eu não vou uma vez, eu vou todos os dias. Quando é que o vinde a mim deve ser obedecido por nós? Todos os dias, aceitado por nós. Todos os dias nós somos convidados a irmos até Jesus. Né? Cristo, como eu disse na oração, ele é totalmente suficiente para todas as questões da vida. E a palavra dele é fiel para nos trazer esperança daquilo que somos, daquilo que seremos, né? A palavra dele. Eu quero poder orar para que o Senhor te dê esperança, nos dê esperança, né? Para que nós vejamos esperança e observemos nas entrelinhas do que ele disse, esperança, né? Porque a religião não vai nos dar esperança. A religião não pode fazer o que somente Cristo é capaz, né? Eu quero orar por você que está em casa. Pai, eu quero te louvar e te engrandecer por esses irmãos que estão participando conosco. Quero pedir ao Senhor que por meio do Teu Espírito Santo, leve esperança para eles, traga esperança para nós, Pai. Que nós possamos perceber por meio da Tua palavra, Pai, a esperança que há em Ti, a esperança que há no Teu nome, e que o nosso coração possa se deleitar nessa esperança. Que nós possamos abdicar de toda e qualquer tentativa de sermos aceitos por meio da obediência à lei e que nós possamos entender que obedecer à lei é depositar a nossa fé no Senhor. Pai, alcança aquele que está cansado e sobrecarregado, alcança aquele que está sem esperança, alcança aquele que está distante, alcança aquela que está longe, Pai. Que a Tua palavra, que a Tua voz, bem como trouxe paz a muitos homens e mulheres ao longo da história, possa trazer-nos paz também. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. La, 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 la.
E a essência és tu, a essência és tu, Jesus.